Falamos no início do programa que a gente tinha a reportagem da Beatriz Cesarini, junto com o Pedro Lopes, a respeito do caso do Antony. Eles tiveram acesso a fotos e áudios inéditos das agressões do Antony contra a ex-namorada, a DJ influencer, a Gabriela Cavalim. E a gente recebe agora ao vivo no De Primeira a Beatriz Cesarini, uma das autoras da reportagem, junto com o Pedro Lopes. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda ao nosso De Primeira, direto da redação do All Sport. Perdão pela demora, mas acho que é importantíssimo ter o registro com a gente aqui no De Primeira, porque é uma reportagem muito pertinente. Seja bem-vinda. Obrigada, Razan. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando agora. O De Primeira é isso mesmo, né? Hoje a gente publicou essa reportagem, né, sobre as agressões que a Gabriela Cavalim acusa, né, o Antony de ter feito. Eu e o Pedro, né, a gente tem construído essa matéria já faz algumas semanas, desde que o Diniz anunciou a lista, né, eu já havia conversado com a Gabriela, eu venho conversando, na verdade, desde que ela fez o boletim de ocorrência, né, em junho, acho, se eu não me engano. E agora a gente seguiu conversando bastante com ela e acabamos conseguindo esse material, né. Após a gente ter conseguido esse material todo, a gente, resolveu conversar com ela de novo, que topou, né, dar a versão dela sobre todas as agressões que ela vem sofrendo por 2 anos quase, e ela fala que diversas vezes ela tentou sair dessa relação, tentou dar um basta, mas acabava não conseguindo, sofria muitas ameaças do Antony, também teve uma gravidez, né, interrompida. Ela fala que foi por conta do nervoso que ela passou por tudo isso, pelas agressões que ela sofreu, que vira e mexe ela estava no hospital. Então são, áudios, um relato muito forte e é muito complicado, né. É importante, inclusive, até a gente fazer esse alerta de gatilho para pessoas que talvez tenham vivenciado ou experienciado situações como essas, porque esse tipo de reportagem pode trazer algum tipo de gatilho para você que teve algum familiar, algum amigo, algum parente, ou até com você mesmo que teve algum tipo de violência doméstica ou familiar, ou de qualquer tipo de relacionamento na sua família, porque a reportagem tem muita informação importante, tem áudio, tem imagem, e, de repente, você lendo isso pode trazer alguma coisa não tão legal para você. Como, por exemplo, essa imagem, né, Beatriz, que vocês trouxeram, dela mostrando um ferimento na cabeça. Sim, exatamente. Essa imagem aí foi de uma das agressões, que aconteceu depois que eles começaram a discutir, o Antônio começou a discutir, por uma relação que ela teve há 4 anos antes de conhecer ele. Então, e ele deu uma cabeçada nela e acabou gerando esse corte, né, na cabeça. Então tem essas agressões e outras como, ele acabou dando um soco nela também por esse mesmo motivo, né, uma relação que aconteceu há anos atrás, e eles nem se conheciam, e acabou deslocando a prótese de silicone, né, que ela tinha, precisou fazer uma cirurgia, e o basta mesmo que aconteceu foi com a última, que é bem forte, acho até complicado, não sei, de mostrar, que foi no dedo dela, né, um corte profundo no dedo dela que expôs até os ossos. Inclusive, tem a imagem com os curativos aqui. Se você quiser ler a reportagem e ver com calma, você pode acessar aqui no portal do All Sport. É uma reportagem grande que a Beatriz Cesarini, junto com o Pedro Lopes, fizeram juntos em parceria. Uma reportagem importante, num momento de contexto para a gente trazer para você que talvez não esteja atento, que a seleção brasileira começa os treinamentos agora, né? Ele está convocado pelo técnico Fernando Diniz para as primeiras partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru. O Diniz foi perguntado na entrevista coletiva a respeito desse tema, e antes ele tinha justificado até a outra convocação de outro jogador numa questão fazendo uma diferença das duas situações do caso do Paquetá, que estava envolvido com aquela suposta denúncia de envolvimento em caso de apostas com familiares, uma reportagem do Daily Mail da Inglaterra, e aí também foi questionado a respeito do Antony. Ele disse que soube, por meio da imprensa, da denúncia, da acusação, e que parou por aí. Mais ou menos isso, né, Bia? Exatamente. Tanto o Diniz quanto a CBF tiveram esse posicionamento, né, falaram que souberam do caso pela imprensa e tal, mas não parou por aí, como você falou, não fizeram nada a respeito. E inclusive a gente também está em contato com o Manchester, né, porque essa matéria já está repercutindo bastante lá na Inglaterra, e o Manchester, por enquanto, também avisou que não tem comentários a fazer a respeito, mas que agora está lidando, está lendo com calma,
essa matéria para ver se eles vão querer se posicionar agora, mas eles já tinham o conhecimento do boletim de ocorrência que ela fez, né, em junho, e também acabaram não fazendo nada a respeito. Aí agora, com essa reportagem, eles falaram que estão lendo com calma e que se tiver alguma atualização, algum posicionamento, eles vão enviar para a gente mais tarde. Ô Bia, diante de tudo que você e o Pedro Lopes tiveram acesso a áudios, imagens e produções de conversas, o que mais te chamou a atenção nesse caso? Bom, acho que o que me chamou a atenção foi que a Gabriela, ela conta que, por mais que ela soubesse que estivesse sofrendo essa agressão, ela sempre pensava que era um fato isolado, e por mais que tenha durado meses, né, 2 anos nesse vai e vem, ela tentava esconder até isso da família, dos amigos, falava: "Não, acho que não foi nada demais, eu que acabei fazendo, discutindo com ele à toa e tudo mais". Até que depois ela foi percebendo realmente que estava num relacionamento abusivo, né, e tentou sair dessa situação várias vezes e ele não deixava. E assim, eram brigas umas brigas bem complicadas, inclusive uma que ocorreu, quando eles estavam numa casa noturna, ele pegou o carro com ela, isso me chocou bastante, pegou o carro com ela estava grávida, e ele ameaçou, bater o carro diversas vezes, falando que ia, se ela não queria ficar com ele, que não ficaria com ninguém, ia matar os 3, entendeu? Ele, o filho que estava na barriga da Gabriela e a Gabriela. Então, é Nossa. bem complicado mesmo. Nossa, que relato chocante, porque além da agressão física, a acusação da Gabriela é também de um abuso psicológico, né? Porque isso causa, tem agressão psicológica verbal, também tem consequências. Aqui é só o curativo para ilustrar da lesão que a Gabriela Sim. mostra a respeito do dedo, né, Bia? É, inclusive essa lesão do dedo, né, assim que ela sofreu, o Anthony trancou, né, ela relata que o Anthony trancou eles em casa, não permitia que ela saísse e tudo mais, então ela demorou para fazer o curativo mesmo, de fato, em um hospital, conseguiu fazer só aqui no Brasil, quando ela conseguiu comprar as passagens de madrugada, né, falando que estava temendo pela vida, inclusive. E aí ela conta que até hoje ela não conseguiu corrigir direito essa lesão e ela é DJ, né, então isso está impedindo ela de conseguir trabalhar, fora toda a situação, né, todo o trauma que ela sofre com isso e não conseguiu ainda retomar a vida, entendeu. Ela diz que hoje, assim, está bem melhor, né, consegue ser uma pessoa melhor do que era antes, mas ainda não conseguiu nem retomar a vida dela, o trabalho dela. Queria te perguntar essas duas coisas, inclusive, Bia. Como ela está hoje, atualmente, como é que é a situação dela de vida? Se ainda existe algum tipo de contato com o Anthony, tem alguma medida protetiva nesse momento? E o que o Anthony, quando foi questionado por vocês, ou enfim, o staff, a assessoria do Anthony, de que forma que ele se posicionou a respeito disso? Sim, então, ela tem uma medida protetiva desde que ela fez o boletim de ocorrência, né, mas contato entre os 2 nunca mais aconteceu. E agora quando a gente procurou por ele, né, desde a outra reportagem que eu fiz, né, no dia da convocação do Diniz, é o mesmo posicionamento, eles falam que o Anthony não vai se posicionar, porque o caso ocorre em segredo de justiça, e eles não querem se posicionar. Antes da gente publicar essa reportagem de hoje, a gente também entrou em contato diversas vezes, explicou o conteúdo, né, de tudo que a gente tinha conseguido, detalhou o que ia sair, mas eles mantiveram o posicionamento, falaram que o Anthony não ia querer se posicionar. Hoje, quando a matéria saiu, né, acho que em torno de 10h30, por aí, o staff dele me procurou novamente, falou de novo que o Anthony não ia se posicionar, mas que o empresário dele, mandou um comunicado oficial, ainda alegando que a Gabriela vem se posicionando em momentos que são positivos para ele, dizendo que ela está querendo prejudicar ele apenas. E esse comunicado só parou por aí, não falou mais nada do ponto de vista das acusações de agressões, de todos os relatos que vocês trouxeram. Não, só parou por aí mesmo, falando que observa-se que a Gabriela aparece na mídia, a fim de prejudicar o Anthony, como no dia da convocação da seleção, então foi somente esse o posicionamento deles. E para fechar e já te agradecer demais, ô Bia, porque eu sei que o seu dia vai ser muito agitado, ainda tem mais outros programas que demandam a sua entrada aqui das nossas plataformas do UOL. Como é que a CBF
está enxergando isso? Teve algum posicionamento depois da reportagem de vocês por parte da Confederação Brasileira de Futebol? Porque o último que a gente teve foi exatamente esse que a gente acabou de conversar, do Diniz no anúncio da entrevista coletiva, e a seleção vai começar a se reunir agora. Então, com essas novas evidências, o questionamento de muitos torcedores, até nas redes sociais, é: o Antony vai ser mantido como convocado pela seleção brasileira do Diniz? Exatamente, esse é um bom questionamento, Razão, porque até agora também a gente não recebeu nenhuma atualização, né, por enquanto é aquilo mesmo que a CBF mandou pra gente antes da gente publicar a reportagem. Os únicos que se manifestaram de novo, né, foi esse staff do Antony, como eu falei, né, que por meio do empresário Júnior Pedroso, mas CBF, Diniz, ainda não se posicionaram, e o Manchester também, né, falou que pode ser que se posicione mais tarde. É o que está exatamente também explicado na reportagem da Bia do Pedro Lopes, sobre o questionamento para a CBF e ao próprio Fernando Diniz sobre a decisão de manter a convocação ou não. Ambos seguem sem se manifestar. Se assim o fizerem, a gente atualiza isso durante a nossa programação no UOL, seja no de primeira, seja no fim de papo, seja no UOL News Sport, em algum dos programas. Se isso acontecer, a gente vai atualizar. Beatriz Cesarini, muito obrigado pela tua participação. Agradeço a gentileza de nos aguardar aqui. Perdão pela demora e parabéns pela reportagem sua junto com o Pedro Lopes, mais uma vez. Legal, muito obrigada, Razão, por mais esse espaço aqui no de primeira. Eu agradeço, viu? A gente que agradece mais uma vez a Beatriz Cesarini, direto da redação do UOL Sport, trazendo esses últimos detalhes. Você pode ler tudo isso com calma. Tem ali, repito mais uma vez, faço esse alerta de gatilho, porque tem imagens que são pesadas, que podem rememorar algum tipo de trauma que você tenha vivenciado, ou alguém da sua família, algum parente, alguma pessoa próxima, mas são acusações gravíssimas, com evidências importantes de reproduções de conversas, áudios e imagens. Reportagem da Beatriz Cesarini e do Pedro Lopes a respeito desse caso, envolvendo o Antony, jogador do Manchester United e também da seleção brasileira.